Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo deste que é para nós uma referência, livro Religião dos Espíritos. Uma referência justamente porque o benfeitor Emmanuel comenta questões do Livro dos Espíritos. A base doutrinária desta doutrina divina que Allan Kardec trouxe nesta codificação de luz, de paz, de esperança para a humanidade, e nós sabemos ser o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, foi na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais, no ano de 1959. E então, estamos aqui nos preparando com muita confiança em nossos amigos espirituais, eles que nos incentivam, que nos ajudam, que nos inspiram a buscar as lições que nosso Senhor Jesus Cristo dedica a toda a humanidade, através desta falange de espírito, ou melhor, de espíritos, são legiões de espíritos, melhor dizendo, que vêm trazer à humanidade o sol da revelação espiritual. Então, vamos nos preparar. Vamos fazer uma prece confiantes na presença amiga do nosso Mestre. Senhor, estamos aqui na busca de novos ensinamentos para fortalecer a nossa fé, fortalecer nossa confiança, a nossa capacidade de nos aprimorar, te pedindo que nos ajude para que possamos captar a mensagem necessária ao nosso aperfeiçoamento moral. Senhor Jesus, que esta luz permaneça em nossa mente, que esta paz fique conosco em nossos corações. Obrigado, Senhor. Assim seja. Vamos ver os arquivos, a lição na grande transição, lição 63. Foi na reunião pública do dia 11 de setembro de 1959. Reflete sobre a questão 155 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. 155, letra A.
A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Muito confortador para nós saber que existe esta harmonia no desenlace do nosso perispírito, na ligação que tem com o nosso corpo. Aqui nós estamos vendo de uma forma muito clara, na primeira resposta dos espíritos a Allan Kardec, que os laços vão se afrouxando, rotos, porque eles vão sendo rompidos, não é? Gradativamente, especialmente quando se dá na morte natural, com o enfraquecimento dos órgãos físicos. Ao chegar ao ponto que está se esvaindo, está indo embora o fluido vital que sustenta os órgãos que mantêm o corpo com vida, esses laços vão se soltando gradativamente, não é? Mas então, esses laços que estava retendo, quer dizer, prendendo o perispírito ao corpo, vão se desfazendo, não é? Vão se rompendo gradativamente. Como nós estamos vendo, a separação então não é brusca, não é? Como Allan Kardec faz questão de reforçar a pergunta, né? Haverá alguma linha de demarcação? Assim? E então, para nós que buscamos a compreensão desse plano aonde nós habitamos quando estamos desenfaixados do corpo físico, é importante, porque todos nós passaremos por esse estado, não é? Por esta fronteira entre os dois mundos. Nós não sabemos quando, mas um dia chegará a nossa vez de fazer esse trespasse, não é isso? E então os espíritos estão dizendo a Kardec, esses dois estados, encarnado, desencarnado, os fluidos que prendem o perispírito ao corpo, eles se confundem, né? E então o espírito vai se soltando pouco a pouco desses laços que estão vinculados à matéria, né? Não são quebrados. Vamos ver o comentário de Allan Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro
que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi total material, em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É, com efeito racional, conceber-se que, quanto mais o espírito haja identificado com a matéria, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Vejamos então, meus irmãos e minhas irmãs, que é importante nós estarmos bem preparados para esse momento da nossa volta, do nosso retorno à pátria espiritual. Estamos percebendo aí que se a nossa vida é toda voltada para os interesses dos sentidos materiais, sem nós desenvolvermos os sentidos espirituais,
ou melhor, sem nós procurarmos aprimorar, porque sentido espiritual todos nós trazemos, todos nós somos espíritos, concorda? Mas nós temos que aprender a aprimorar essas percepções da nossa sensibilidade espiritual e procurar fazer com que o nosso pensamento esteja formando condições espirituais na nossa atmosfera íntima, que é o nosso mundo íntimo. Nós, cada um de nós, carregamos conosco essa atmosfera espiritual para onde nós formos, mesmo aqui encarnados. Criamos esse mundo espiritual, essa atmosfera, ou melhor, essa psicosfera, porque o nosso psiquismo está formando essas energias em torno de nós. Por isso, quando nós começamos a nos dedicar a conhecer as verdades que o Evangelho de Jesus nos traz, as lições que a doutrina espírita tem apresentado a todos nós, começamos então a buscar uma vida, uma vivência pautada nos valores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo que nós estamos aqui de passagem. E então, este é o sentido de nós começarmos a nos espiritualizar, mesmo estando ligados ao corpo físico. Porque quando chegar o momento, esse que nós não sabemos quando, não é? Somente Deus o sabe, nós estejamos preparados para esse desligamento do corpo. Então vai depender dessa afinidade que nós tenhamos criado pela nossa forma de viver, pela nossa conduta enquanto aqui estamos encarnados. Se nós não fizermos conta desses valores espirituais, se nós não dermos atenção ao que a nossa consciência está nos indicando para aproveitar bem nosso tempo aqui na Terra e procurar somente as coisas da matéria, os sentidos físicos, o que dá sustentabilidade somente aos prazeres da carne, a sensualidade, ao conforto unicamente físico, sem nos preocupar com a voz da nossa consciência que está nos chamando para observar o que Jesus tem ensinado no seu Evangelho, nós então vamos ter dificuldades no momento desta separação. Como nós estamos vendo Allan Kardec nos explicar, comentando a resposta dos espíritos, dizendo que, em muitas situações, esse desprendimento pode demorar, variando de dias, semanas e até meses, conforme seja a preponderância do interesse que o espírito, que nós estamos dando às coisas da matéria.
E então Allan Kardec diz para nós que se nós começarmos a desenvolver a nossa capacidade de entendimento, os nossos valores morais, para perceber que a vida verdadeira não está somente aqui, e ela é muito mais exuberante na pátria espiritual, quando Jesus nos fala: o reino dos céus está dentro de vós. E então, Jesus se refere ao nosso mundo íntimo. Por isso, nós então vamos ter mais facilidade quando estamos procurando compreender essa realidade de espírito e não somente desfrutar as coisas transitórias da matéria. Não é isso que nós estamos vendo aí? E então, é para nós um chamado muito sério, porque vai chegar um momento em que nós vamos passar por essa experiência. Ou melhor, nós já passamos, só que nós não estamos lembrados agora, na presente existência. Não é? Mas nós precisamos de estar cada vez mais bem preparados para evitar alguns transtornos, não é? Alguns desequilíbrios, e termos um desenlace desse desligamento, um desenlace harmonioso, confiante, não é? Vamos ver o que Emmanuel está nos trazendo a respeito. Na grande transição. Reunião pública do dia 11 de setembro de 1959, a questão 155 do Livro dos Espíritos. Por muitas sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa, a existência, e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores transformam-se, na hora da tempestade, em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta. Fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deitam messes de reconforto e árvores podadas multiplicam a produção. Todas as energias que sustentam a terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem. Dir-se-ia que o próprio Senhor criou a noite como exaustor das inquietações do dia, para que o homem, cada manhã, consiga reaprender e recomeçar. Colocado assim no trono da razão, ante os elementos inferiores que te servem, humildes, ouvida a sombra para que a luz te favoreça. Ouve a própria consciência, seja qual for a ideia religiosa a que te filias, e perceberás que nasceste para realizar o melhor. E quem realiza o melhor desconhece o que exprima ofensa ou descaridade, porque
A ofensa é espinho da ignorância e a descaridade é chaga da delinquência, que somente a educação e o remédio conseguirão liquidar. Tudo aquilo que desfrutas é depósito santo. Dotes de espírito e afeições preciosas, autoridade e influência, títulos e haveres são talentos emprestados que devolverás na hora prevista. Desse modo, ainda mesmo que a maioria te escarneça o propósito de bem fazer, perdoa sempre e faze o bem que possas. O tempo que te traz hoje a oportunidade presente será amanhã o portador do minuto necessário à grande transição que a morte impõe sempre a justos e injustos. E na grande transição, o bem que houveres feito, muita vez superando sacrifícios e trevas, ser-te-á o orvalho fecundante depois da nuvem, a água pura acrisolada na pedra, o ramo virente a destacar-se do lodo, e o fruto, o pinho, a pender-se do tronco dilacerado. Segue, pois, ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te descerre a senda estrelada. Não digas que tens o lar a afeição de penitenciária, que te falta a compreensão alheia, que não dispões de recursos para ajudar ou que sofres inibições invencíveis. Recorda que certo dia um anjo transfigurado em homem subiu agressivo monte, sentenciado à morte sem culpa, mas, em razão de haver aceitado a cruz por amor de todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. E então, queridos irmãos e queridas irmãs, uma mensagem assim é não só uma alerta, mas um conforto. Concordam? Primeiramente, é um chamado para nós termos maior atenção com a nossa realidade. Para nós começarmos a desenvolver sentidos que estão além daquilo que nós somente percebemos com os sentidos físicos. Nós percebermos a essência espiritual que nós somos. Como Deus tem colocado o nosso aprendizado a perceber as forças que estão extracorpóreas, fora da matéria, procurando nos conduzir de uma forma para o nosso entendimento de
qual é o nosso objetivo de estarmos aqui encarnados. E então, quando nós começamos a refletir nesta realidade, vamos ver que o que nós temos no mundo físico são materiais didáticos, materiais de aprendizado para experiências do nosso aperfeiçoamento, do nosso crescimento. Que nós então devemos buscar refletir na mensagem da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa maior necessidade? Qual é o nosso maior desafio? Vejamos nas palavras de Emmanuel: não te digas que tens o lar à feição de penitenciária. Será que em algum momento da nossa vida nós já tivemos esta sensação de nós querermos nos libertar daqueles aguilhões que nós estamos enfrentando no dia a dia? E é justamente a falta de compreensão nossa para percebermos que na convivência com os outros é que nós vamos desenvolver esses valores espirituais. Nós lembramos daquele momento em que Paulo de Tarso se encontra com Jesus no deserto, próximo a Damasco. Porque Paulo tinha um caráter forte, obstinado, pelo que ele foi designado a fazer. Mas o que Jesus, ou que a mensagem de Jesus trazia, eram valores que Paulo só percebeu depois que cai aquela venda dos seus olhos. Porque no contato com a verdade, que é a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, simbolicamente, ele estava cego. E então, quando Jesus lhe esclarece sobre a verdadeira situação do ser filho de Deus, qual é o objetivo da mensagem cristã, Paulo não pensa em rebater, em questionar. Somente pergunta: que queres que eu faça? E então, depois desse encontro, Paulo se dedica totalmente a uma vida espiritualizada e vai enfrentar todas as tribulações que o cristão da época era capaz de suportar. E então Emmanuel está dizendo para nós aqui: se te falta compreensão alheia, precisamos
de entender que Deus, as forças superiores, estão nos apoiando porque nós estamos realizando o bem. Não importa o que os outros estejam pensando de nós. O que nos dá garantia é a verdade. E a verdade está justamente nestes ensinamentos. Nós permanecermos confiantes diante de todas as tribulações. Porque vai chegar o momento da nossa libertação. E nós então, mais uma vez, lembramos dos cristãos que eram perseguidos, eles dando testemunho de seguidores de Jesus, foram massacrados, humilhados, obrigados a servir de alimento para as feras, e muitos foram queimados vivos. E então eles sabiam que aquilo ali era passageiro. E como nos revela Emmanuel, antes mesmo da dor suprema do corpo físico, na morte, eles já eram desligados do corpo porque eles tinham mérito, pela confiança de saber que a vida ia continuar dando testemunho da verdade que aprenderam com Jesus. E então nós podemos fazer um paralelo de o que nós estamos vendo nas palavras de Emmanuel com esses cristãos. Enfrentaram tudo. Muitos iam para o sacrifício supremo cantando, dando glórias a Deus, porque iam receber a liberdade, liberdade das limitações do corpo físico. E então é para nós a lição de confiança nos desígnios de Deus. Estamos passando aqui para aprender com essas lições da vida. Tudo é lição, tudo é aprendizado. E o que nós vamos levar conosco é o tesouro que nós construímos. Porque justamente isto é que vai nos dar a condição de ter a facilidade de voltar a entender que o corpo era somente uma vestimenta e que nós vamos ter que deixá-lo para trás e prosseguir, como vimos na lição, no comentário de Allan Kardec, prosseguir com o corpo espiritual, o perispírito, a verdadeira vida na pátria espiritual, não é? Mas, finalizando, Emmanuel diz para nós: certo dia, um anjo transfigurado em homem. Quem será esse homem? Jesus, não é? Ele subiu esse monte agressivo do Calvário, foi condenado sem culpa.
mas porque ele aceitou esse sacrifício, dando o testemunho supremo, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. E até hoje, nós procuramos entender e conhecer a essência desses ensinamentos de Jesus, para que nós também possamos fazer a nossa passagem, cada um no seu momento, no seu testemunho, mas com o mérito que tem, cada um à sua maneira, mas confiantes de que o Pai nos espera com os braços abertos. Não é assim? E então, queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos mais um estudo desta obra e que possamos refletir, buscar nos compenetrar do nosso objetivo maior, que é nos espiritualizar, já nos desprendendo desde agora, não dando tanto valor maior do que deve às coisas da matéria, do mundo transitório, não é? E então vamos finalizar agora fazendo uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais por mais esta luz que vem reforçar a claridade em nossos caminhos, nos ajudando a compreender qual o rumo que nós teremos paz, harmonia e a felicidade tão esperada. Divino amigo, gratidão por mais este momento de aprendizado. Pedimos, Senhor, que nos dê forças, sabedoria e coragem para que possamos dar o nosso testemunho. Que esta paz permaneça junto conosco, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, finalizamos mais um estudo do livro Religião dos Espíritos, pedindo a Deus que possa nos conceder novas oportunidades. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.